Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início a mais um culto nesta noite de adoração, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, né? Quero te convidar aí você separar esse momento para juntos louvarmos e engrandecermos o nome desse Deus que é maravilhoso, que é lindo, que é glorioso. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós abrimos este culto adorando e exaltando o Teu nome, Senhor, reconhecendo que nada somos, precisamos de Ti, ó Pai, precisamos da Tua presença, da manifestação do Teu Espírito na nossa vida. Venha nesta noite, ó Deus, receber toda a adoração, todo o louvor, que possa subir, ó Deus, como um aroma suave na Tua presença. Venha, ó Pai, manifestar o Teu poder em cada vida, na vida desta irmã, desta mulher, deste homem que subiu para a Tua casa, que nesta noite, ó Deus, o Teu poder venha, a Tua bênção alcance cada vida, Senhor, que aquele que está, ó Deus, tão preocupado, que está tão inseguro com o dia de amanhã, possa, ó Deus, nesta noite receber o Teu poder, ó Pai, o Teu poder que nos fortalece, o Teu poder que nos dá segurança para olhar para o amanhã e saber que não estamos sozinhos, mas temos um Deus poderoso conosco. No nome de Jesus, assim nós oramos, ó Pai, agradecidos, agora e sempre. Amém. E graças a Deus, vamos louvar o Senhor com bastante alegria no nosso coração. Aprendi a te adorar pelo que é.
Glória a Deus, né? Depois de louvar o Senhor, engrandecer o nome dele, como foi maravilhoso, né, irmãos, esses cânticos, como a gente sentiu aqui a presença de Deus, uma unção especial neste lugar, não foi? Eu senti muito aqui a presença de Deus e vejo que os irmãos também puderam aqui sentir essa unção que envolveu este lugar, envolveu as nossas vidas. Foi muito glorioso poder adorar e exaltar esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é digno de receber toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Amém? Dá um abraço aí no teu irmão, mesmo de longe, né? Saúda ele aí com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sintam-se abraçados por nós aí, toda a igreja, né, no nome de Jesus, né? Glória a Deus. Por isso, nós estamos então aqui diante do Senhor, a palavra do Senhor está aberta. Eu quero te convidar aí que você ache aí o livro de Lucas, que você procure aí na sua Bíblia, e você abra lá em Lucas, no capítulo de número 16, e nós vamos ler a partir do 14, Lucas 16, aleluias, glória a Deus, maravilhoso é o nome do Senhor, né? Glorificado seja o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus, aleluias, maravilhoso é o nome do Senhor, né? Glória a Deus, aleluias, né? Maravilhoso é o nome do Senhor. Então, Lucas, nós vamos ler o capítulo 16, a partir então do 14, que diz assim: E também os fariseus que eram ambiciosos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E ele disse-lhes: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde este tempo o reino de Deus é pregado, e todo o homem esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que faltar um traço na lei. Amém? Então, até aí, né, Lucas 16, do 14, nós lemos então até o número 17, né? E quero destacar aqui o versículo de número 16, né, que diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde este tempo o reino de Deus é pregado, e todo homem esforça para entrar nele. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, peça para o Senhor estar falando com você agora. Poderoso Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, porque nesta hora podemos, de uma forma livre, de uma forma, ó Deus, com o nosso coração cheio de amor, cheio de júbilo pela Tua presença, assim, ó Deus, pregar a Tua palavra, porque foi este o Teu mandamento, foi este o Teu ensino, para que o Evangelho fosse pregado em todo lugar, ó Deus, a todas as pessoas, e nós Te louvamos por esta grande oportunidade, nos sentimos honrados, ó Deus, por ser um instrumento nas Tuas mãos. Venha falar com a Tua igreja de uma forma clara, de uma forma, ó Deus, pessoal na vida de cada um. Revela, ó Deus, a Tua palavra, envia do alimento, ó Deus, tão necessário para as nossas almas, pois assim nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Nós estamos então na semana
que se comemora aí a proclamação do Evangelho. Dia 31, no sábado, 31 de outubro, é o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. E Jesus, ele deu uma ordem muito clara para que a igreja pregasse o Evangelho. Então, o papel da igreja é pregar o Evangelho. O Evangelho, ele significa boas novas. Ele significa a boa nova da salvação. A salvação não é apenas livrar do inferno. A salvação, no original, tem um significado mais amplo, mais profundo, que significa livrar, salvar de tudo o que é ruim, destrutivo, maléfico, tudo o que é contrário ao plano de Deus, tudo o que envolve o projeto de Deus para as nossas vidas. Então o Evangelho ele veio, ele está aqui, Jesus veio para isso, para salvar, para libertar, para curar, para trazer sobre a vida do ser humano o sentido real de vida, aquilo que nos motiva a viver de verdade. Não há nenhuma outra fonte onde nós podemos beber que a nossa vida possa ter um sentido, possa ter uma razão de vida e de existência. Às vezes a pessoa ela sente um vazio no coração quando ela não tem a presença do Senhor, então ela busca em outros meios, não é verdade? Busca nas drogas, busca no alcoolismo, no tabagismo, preencher aquele vazio que está no seu coração, mas dentro de cada ser humano, dentro de você, dentro de mim, existe um lugar que só Deus preenche, só a presença do Espírito Santo pode completar, pode trazer sentido, realização, e isso tudo é mediante a obra redentora, a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode realizar isso na nossa vida, não é verdade? Não existe nenhuma outra filosofia, não existe nenhum outro princípio, não existe nada neste mundo, nenhum nome, nenhuma corrente religiosa, mas apenas um que pode fazer isso, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Quem crê pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E a vontade de Deus, ela sempre foi revelada. Jesus veio para trazer o reino de Deus, ele veio para trazer o Evangelho, mas a vontade de Deus, ela está no Antigo Testamento, ela está no Novo Testamento. No passado, Deus falou de muitas formas, mas hoje Ele fala através do Seu Filho, Jesus Cristo, e tem muitas formas que Deus, então, Ele se revelou. A Bíblia fala lá no Salmo 19, vamos abrir lá, Salmo 19, 1, que é um texto bem conhecido, um texto lindo, poético, que fala assim, olha, como que Deus, Ele manifesta, Salmo 19, 1, fala assim, olha, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Vou ler de novo, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra a obra, o trabalho das suas mãos. Então você veja, não há nenhuma justificativa para o ser humano falar, Deus, Ele não está falando comigo, Ele não revelou a sua vontade, eu não consigo entender a Bíblia, é muito enigmática, é muito complicada. Nada justifica, porque Deus, Ele sempre esteve revelando a sua palavra, Ele sempre esteve buscando o ser humano, buscando o homem, não é verdade? Deus não precisava disso, porque Ele é completo em si mesmo, Ele não depende de nós, mas a Bíblia fala que pelo seu grande amor, Ele veio, Ele estendeu a sua mão, Ele inclinou os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor e para deixar bem claro para nós que nós não estamos sozinhos, mas Ele está conosco, Ele está presente na nossa vida. No Antigo Testamento,
Deus tirou o povo do Egito, o povo de Israel, e Deus estava com eles. Não é verdade? Deus estava com eles. Era de dia numa coluna de nuvem, à noite, numa coluna de fogo. Deus estava com o povo em todos os momentos. No Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus ele cumpriu todo o seu ministério terreno, que foi em torno de 3 anos e meio. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele ensinou a palavra de Deus. Foi um ministério muito frutífero, muito proveitoso para o ser humano, muito recheado do poder de Deus, mas ele subiu aos céus. E ele assentou à destra de Deus, mas ele mesmo disse para os discípulos: não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo seria enviado, e realmente foi enviado. Lá em Atos, a gente vê logo no começo que Deus enviou então o Espírito Santo, naquele dia lá de Pentecostes. Foi grandioso, e a partir dali a igreja segue cheia de poder, cheia de autoridade, cheia da presença de Deus. Não faltaram perseguições, não faltaram ameaças dos poderosos tentando impedir a obra de Deus, tentando fracassar a igreja, fracassar a fé no Senhor Jesus, mas nada, nem ninguém pôde impedir. A igreja chega no século 21 mais forte do que nunca. Ninguém, nem nada, nem o inferno pôde prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Amém? Vamos aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Então nós vemos que Deus ele fala através de toda a história, de várias formas, no Salmo 19 que nós lemos, ele revela a sua vontade, ele se revela na natureza. Em Romanos 2,15, ele se revela na consciência, o autor de Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala que Deus se revela na consciência do homem. Em Êxodo 24:12, Deus se revela nas tábuas de pedra em que Moisés ali recebeu. Em João 1,14, Cristo é a palavra viva. Abra lá em João 1,14, segundo o que escreveu o evangelista João. Capítulo 1 e o verso de número 14. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então Deus, ele veio falando através da natureza, ele veio falando através de Moisés, ele veio falando de várias formas, mas agora o apóstolo João, então, ele fala, olha, Deus agora está falando de uma forma muito mais impactante, de uma forma muito mais viva. Se Deus já falava claro e marcante no passado, agora Ele está falando através do seu Filho, Jesus Cristo, a palavra encarnada. O capítulo 1 de João fala, no princípio era o Verbo, se referindo a Jesus Cristo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o livro de João deixa muito claro isso, que Jesus, ele é a própria palavra de Deus encarnada, é o Verbo encarnado, é o próprio Deus que se manifestou em carne, para trazer uma palavra, uma mensagem poderosa. E é essa palavra, essa mensagem que transforma vidas, não é uma palavra apenas de entendimento, não é uma palavra apenas
para a gente conhecer o que aconteceu na história, conhecer um pouco de igreja. Não, é uma palavra viva, é uma palavra que transforma, é uma palavra que liberta, é uma palavra que salva, é uma palavra que tira o viciado do vício, liberta, né? Essa palavra que faz daquele que estava a ponto de tirar a sua vida, cometer um suicídio, passa a ter uma vida abundante, porque foi a palavra, foi a promessa de Jesus, quando ele disse: olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E lá em Marcos, no finalzinho do livro, abre lá, olha, lá em Marcos 16, lá em Marcos 16, você vai ver aqui, olha, o próprio Senhor Jesus falando o seguinte, olha, Marcos 16, 14, ele diz assim, ó: depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles partiram e pregaram por toda a parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Então veja que a palavra do Senhor, ela é muito clara. Jesus cumpriu o ministério. Ele ele entregou a sua vida, ressuscitou ao terceiro dia, mas antes dele subir ao céu, então ele apareceu aos discípulos e ele deu uma ordem: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Foi a ordem do próprio Senhor Jesus. Então a igreja hoje ela está pregando o evangelho em obediência à ordem do Senhor Jesus. Então ele deu essa ordem e ele disse assim: olha, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então você veja que a salvação, ela é pelo fato da pessoa conhecer o evangelho, conhecer a Jesus Cristo e ter a fé para receber esse Deus na sua vida. Então, é a partir da pregação do Evangelho. Então, quando o Evangelho é pregado, como um dia foi pregado para mim, como um dia foi pregado para você, e você recebeu, tomou a decisão de passar pelas águas do batismo, e agora você está salvo na presença de Deus, adorando a Ele e glorificando a Ele. Então você veja, Jesus disse assim: olha, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Por que Jesus disse isso? Porque não é o batismo que salva, não é verdade? Às vezes a pessoa fala: então eu vou receber Jesus, não vou ser batizado então, porque o batismo não é importante. Não, o batismo é importante, mas não é o batismo que salva. Às vezes a pessoa não tem a oportunidade do batismo, não é verdade? Às vezes a pessoa recebe a Jesus numa hora que é o último minuto da sua vida, como foi o ladrão da cruz. Recebeu a Jesus, não tinha como ele ser batizado, ele estava morrendo, era o último momento da vida dele, e Jesus salvou aquele homem e disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você veja que o batismo, ele é importante. Nós temos a oportunidade
vamos passar pelas águas. Mas se isso não for possível, não é o batismo, a falta dele, que vai levar uma pessoa para o inferno, né? O que condena a pessoa é o fato dela não crer, não receber a Jesus na sua vida. Quando você recebe o Senhor na tua vida, então você recebe o Evangelho, você recebe o próprio Deus na tua vida, né? A Bíblia fala, há um novo nascimento, há uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, não é verdade? Tudo se fez novo, na tua vida tudo agora é novo. O passado, deixa no passado. Deus te chama para viver uma vida nova. Ah, mas no passado aconteceu, esquece o passado. Só lembra do passado para aprender com ele, não é verdade? Para não cometer os mesmos erros. Mas do passado a gente tem que esquecer, porque o próprio Deus, Ele esqueceu os nossos pecados, Ele apagou os nossos pecados, nos fez nova criatura, preparados para viver uma vida de adoração a Ele, para viver uma vida santificada a Ele, se preparando para o grande encontro, quando a trombeta de Deus soar e a igreja subir ao encontro do Senhor nos ares e viver com Ele para todo o sempre. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, vamos glorificar. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Então, por que o Evangelho é tão importante? Jesus disse aqui, olha, e estes sinais seguirão aqueles que crerem, né? Crerem em meu nome. Então, o que ele disse? Olha, qual que é o resultado do Evangelho na vida da pessoa? Então, ele deu aqui 5 pontos, né? Que são importantes na nossa vida. Resultado do Evangelho: expulsarão demônios. Meu irmão, isso aqui é muito importante. Muito importante. Às vezes a pessoa lê esse texto aqui, só vem na mente dela um exorcismo, né? Expulsar o demônio daquela pessoa que está possuída por um espírito, né? Está convulsionando, está espumando, né? Pela boca, tá aquela cena, né? De exorcismo. Mas não é só isso. É isso também, né? Mas não é só isso. É mais do que isso. Diz respeito à nossa vida no dia a dia, né? O que Jesus está dizendo aqui? Olha, que o poder do Evangelho, aquela pessoa que tem verdadeiramente Deus na vida dela, tem a presença do Espírito de Deus, ela tem o poder de derrotar os demônios. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele não está falando assim, olha, isso é exclusivo do sacerdote, olha, isso é exclusivo do obreiro, do pastor. Não está dizendo isso, não. Olha, presta atenção para você ver no texto que ele fala, ó. E estes sinais seguirão quem? Aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Quem aqui crê de verdade em Jesus? Diga amém. Amém. Então, meu irmão, é para você essa palavra. Ah, manifestou um demônio aqui, corre ligar para o pastor. Tudo bem, né? A pessoa tem o direito de chamar o pastor, né, para expulsar. Mas não é exclusivo essa autoridade do pastor. Todos aqueles que crerem, todos aqueles que têm um compromisso com Deus, que têm a presença do Senhor na sua vida, têm poder para expulsar demônios. E essa instrução aqui, essa palavra de Jesus, ela é muito abrangente, porque o poder do inferno não é somente na vida daquela pessoa que está ali possuída, com a possessão demoníaca. A possessão demoníaca é um caso extremo, onde os demônios já trabalharam, né, já enredaram a pessoa, já fizeram tudo que podia fazer e chegou a um ponto de possessão demoníaca. Mas antes disso, o inimigo trabalha de muitas formas, não é verdade? Ele trabalha de muitas formas. Ele trabalha na área do pensamento, ele trabalha oprimindo, ele trabalha trazendo dúvidas, ele trabalha trazendo a tristeza, as enfermidades, ele trabalha trazendo frieza na fé, ele trabalha colocando dúvida no coração da pessoa, mentindo, porque ele é mentiroso desde o princípio. A Bíblia coloca ele como o pai da mentira. Ele é mentiroso. Então a pessoa às vezes
ela cede, né, a pensamentos, a tentações que o inimigo está mentindo para ela. E às vezes ela acredita, quando que a palavra de Deus é que é verdade absoluta. Quando o próprio Senhor Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. O que o inimigo fala é mentira. É mentira. Às vezes o inimigo ele sopra, ele trabalha na área do pensamento, colocando dúvida. Você é pecador, Deus não te ama, você não é nada, você não merece isso, você não merece aquilo. Não adianta você ir para a igreja, né? Olha a tua vida, olha a vida das pessoas que estão na igreja. Às vezes ele mente, né? Às vezes não, ele sempre mente, porque ele é mentiroso, não é verdade? Ele é mentiroso e ele trabalha com a mentira. Mas a Bíblia fala o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então esse poder está na nossa vida. Esse poder está na tua vida, de vencer o poder do inferno, de vencer o poder das trevas, o engano das trevas. Então quando o inimigo vem com uma conversa fiada, resiste a ele no nome poderoso de Jesus Cristo, né? Por que ele engana as pessoas? Porque as pessoas não conhecem a verdade. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é verdade? É a verdade que liberta. O inimigo é mentiroso, ele mente todo o tempo, querendo enganar, querendo afastar a pessoa da presença de Deus. Mas Jesus deu esse poder para a igreja, vencer os demônios, né? Derrotar o poder do inferno, porque ele está aí, ele existe. Olha o mundo que nós estamos vivendo, olha quanta violência, quantas coisas ruins têm acontecido, quantas enfermidades, quantas pestes. Da onde que vem isso? Do poder do inferno, né? Do poder dos demônios que querem a todo custo prejudicar, destruir a vida das pessoas as quais Deus criou, a sua imagem e a sua semelhança. Você é portador das promessas de Deus. Deus tem bênçãos para a tua vida, né? Deus tem saúde para a tua vida. O profeta Isaías fala que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Mas a gente às vezes aceita a enfermidade, aceita a dor, quando Jesus já levou. Mas o inimigo trabalha nos sentimentos, o inimigo trabalha nos nossos 5 sentidos, mas a palavra de Deus fala que existe uma fé no nosso coração, uma fé que vê aquilo que ainda não é visível aos nossos olhos naturais. Mas pelos olhos da fé nós podemos ver e nós podemos receber estas bênçãos, porque Jesus continua ainda curando, libertando e salvando. Ele é poderoso, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, amém? Pode aplaudir o nome dEle, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha que bênção, não é verdade? Falarão novas línguas, presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele transborda na nossa vida, nós então falamos novas línguas, não é verdade? Nós temos uma linguagem do céu, temos uma comunicação espiritual, coisa que o mundo não pode ter. Essas coisas aqui, olha, é para a igreja, é bênção para a igreja, é poder da igreja. O mundo não tem isso. A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, ela não consegue derrotar o diabo, não consegue derrotar os demônios. Ela pode ser a pessoa mais famosa desse mundo, mas ela não consegue falar novas línguas, porque o Espírito Santo, ele é exclusivo da igreja. A igreja é que é portadora, é detentora dessas bênçãos. O mundo não. Então Jesus está falando aqui para aquele que recebe o Evangelho, para aquele que faz parte da família de Deus, né? Então ele fala assim, olha, vão expulsar demônios, está dando poder para expulsar demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes. O que significa isso? A serpente na Bíblia ela é um símbolo do inferno, ela é um símbolo do diabo, de Satanás, desse anjo caído. E o que Jesus está falando aqui? Pegarão em serpentes. O que significa isso? Domínio. Quando uma pessoa ela pega numa serpente venenosa, o que ela está demonstrando ali? Domínio, não é verdade? Domínio. Ela domina, ela não tem, ela não recebe o ataque da serpente venenosa, porque ela tem o domínio. É isso que Deus está dando para nós, domínio sobre todo o poder do mal. Já pensou nisso? Pensa em tudo que é mal, e existe muito nesse mundo, não é verdade? Jesus deu domínio para nós, para dominar e vencer todo o mal, não é verdade? Tudo que é mal, tudo que é inimigo de Deus, nós temos domínio para vencer. Todos os inimigos de Deus. No Éden, Deus deu esse domínio para Adão, mas ele perdeu com o pecado. Você pode reparar lá, Deus disse para ele assim: olha, dominai sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis, sobre a terra, sobre tudo. Deus deu domínio sobre todas as coisas, mas o pecado veio trazer o quê? Uma submissão do homem às coisas até da natureza, não é verdade? Até da natureza, até uma planta domina o homem, não é verdade? Até uma erva domina o homem. Aí estão os viciados, não é verdade? Os viciados do tabagismo. O que é o tabagismo? É uma folha, é uma planta, que domina a pessoa. Viciado no alcoolismo. O que é o alcoolismo? É uma planta, que se faz a bebida que a pessoa é dominada. Então Deus fez o homem para dominar, mas por causa do pecado o homem se tornou dominado. Mas em Jesus nós fomos reconquistados, nós somos religados, nesse Deus que é poderoso, e o domínio voltou para as nossas mãos. Amém? Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso fica muito claro quando Jesus disse: olha, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Jesus não estava falando para a pessoa beber veneno, que daí já é suicídio, não é verdade? Beber veneno. Mas se por acaso for preciso, num acidente, numa coisa que a pessoa ainda não percebeu e aconteceu, Deus tem o poder para desfazer este mal. Deus tem esse poder. Coisa venenosa pode se tornar inócua, pode se tornar sem efeito nenhum na nossa vida. Nós vemos que um exemplo disso é o apóstolo Paulo. Quando ele navegou naquela tempestade muito grande, ele foi parar naquela ilha chamada Malta, e ali molhado e com frio, foram preparar uma fogueira, e ele pegou nos gravetos para poder colocar na fogueira, colocar no fogo, e uma serpente venenosa tinha picado a mão do apóstolo Paulo. E a Bíblia fala que ele então colocou aquela serpente sobre as chamas ali, e ela caiu no fogo, e as pessoas todas ficaram atônitas olhando para ele. Daqui a pouco ele vai cair morto. Mas nada aconteceu com ele, porque Deus livrou a vida daquele homem, não é verdade? Então você veja que isso não é fantasia, isso não é fictício, isso não é uma ilusão, isso é verdade da palavra de Deus, para todos aqueles que creem. É para os que creem, A Bíblia é clara: todos aqueles que creem em Jesus Cristo, Então o Evangelho é importante demais para a nossa vida. Salva da condenação eterna, nos leva para o céu, morar com Cristo para toda a eternidade, e nos dá poder aqui neste mundo para vencer todo o poder do inferno. Então, para finalizar o quinto ponto, Jesus fala assim: olha, imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eles ficarão curados. Domínio sobre as enfermidades. Você tem esse domínio, nós temos esse poder que Jesus outorgou para nós, Ele liberou para a igreja. Impor as mãos sobre os enfermos
e eles ficarão curados. É o poder liberado de Jesus através do Evangelho. Fala desse poder para o teu vizinho, fala desse poder para o teu parente, prega o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar, olha, você não precisa mais viver caído, você não precisa mais viver no pecado, no engano. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que um dia enviou Jesus para que você possa ter vida e vida abundante. Diga para a pessoa que ainda não conhece o Evangelho que Jesus ama essa pessoa, que Ele deu o melhor, deu a sua vida para salvá-la, né? Deu a sua vida para libertá-la e tem uma vida muito melhor para ser vivida. Jesus disse assim, olha, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então essa semana, olha, concentre nisso, né? Ganhe uma alma para Jesus. A Bíblia fala, sábio é, quem ganha a alma, sábio é, verdade? Prega o Evangelho, esse Evangelho que custou, para chegar até nós, custou a vida de milhares de pessoas, milhares de pessoas. O Evangelho chegou ao Brasil através de missionários de outros países que deram, muitos deles deram a sua vida. O Evangelho custou vidas, para começar a vida de Jesus, dos apóstolos, não é verdade? E daqueles que foram perseguidos e foram martirizados por causa do Evangelho. Mas graças a Deus que é uma causa nobre, é uma causa que vale a pena, porque é o próprio Deus que mandou. Nós estamos em obediência ao nosso Deus, quando Ele disse, olha, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Aquele que não crer será condenado. Amém? Todos os salvos, pode aplaudir, glorificar. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, e aí onde você está mesmo, fecha os teus olhos, e assim na presença de Deus, agradeça a Ele por esse Evangelho maravilhoso que chegou até você, porque um dia o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e te fez nova criatura, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Agradece ao Senhor por esse grande privilégio, por essa grande honra de pertencer à família de Deus, porque um dia alguém arriscou a própria vida e pregou esse Evangelho, porque um dia alguém saiu da zona de conforto e pregou este Evangelho. Hoje você é salvo, hoje nós somos salvos porque pessoas foram usadas como instrumentos nas mãos de Deus. Peça para Deus te usar também, peça para Deus te fazer um instrumento vivo nas suas mãos para ganhar almas, para ganhar vidas nesta semana tão importante. Mas que não fique limitado a essa semana, mas que todos os dias possamos estar pregando o Evangelho, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, sejam transformadas, libertas e abençoadas. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta grande oportunidade, Senhor, que é pregar o teu Evangelho. Te louvo, te agradeço pela tua igreja aqui, pela vida de cada pessoa que um dia recebeu o Senhor, um dia deu ouvidos à tua voz, ó Pai, e pôde te receber de uma maneira gloriosa, assim como Zaqueu recebeu na sua casa o Senhor Jesus, e ali o próprio Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Eu te louvo pela vida de cada pessoa,
Deus querido, que a tua igreja possa ser despertada a cada dia mais a pregar este evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação, que liberta, que salva, que cura, que transforma. Pai querido, muito obrigado pela vida da tua igreja. Usa-nos, ó Pai, a cada dia mais. Levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de intrepidez, de ousadia, para declarar que só tu és Deus, só tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Assim nós te louvamos, Pai, te agradecemos, agora e sempre, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Todos que creem, digam comigo amém. Amém. Levanta as tuas mãos para o alto e receba a bênção. Poderoso Deus e amado Pai, derrama da tua graça agora, Deus, sobre a tua igreja. Despede o teu povo em paz para os seus lares. Uma semana abençoada na vida de cada um do teu povo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, as doces e meigas consolações do teu Espírito, esteja com toda a tua igreja e todos os que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele, foi bom louvar a Deus com você hoje, meu irmão. Deus abençoe, vão em paz, em nome de Jesus.